Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário que você vai estar vendo esse podcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo em Cristo, irmão, um cara muito querido por todos nós, o Antônio. Ele vai falar um pouco sobre um testemunho de vida dele, um pouco sobre ele. E a gente vai abrir para ele estar se apresentando aí. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo, né? Então, meu nome é Antônio, mais conhecido como Toninho aí pelo pessoal aí da igreja aí da IB. E isso aí, tenho 23 anos, sou casado com a Milena, né? Filho do Marcos, da Lucinei, que serviram muito tempo aqui na Igreja Batista também. E estamos aí para uma conversa que tenho certeza que vai ser produtiva aí e que vai abençoar a vida de muita gente aí. Amém. Tenho certeza. Amém. Legal, né? Que o Toninho aceitou o nosso convite. Toninho realmente é uma pessoa muito querida na igreja, né? Faz parte do grupo de louvor e nosso amigo aí de bastante tempo já, né? Um espelho, inclusive, para várias pessoas na igreja. Então conte pra gente aí, Toninho, uma experiência que você teve com Deus, algo que você queira compartilhar aí com a galera que está acompanhando os podcasts, que tenho certeza que Deus já ministrou algo no seu coração aí para compartilhar. Com certeza. Então vamos lá. Primeiramente quero parabenizar aí vocês por essa iniciativa e por esse trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Que tenho certeza que alcança muitas pessoas fora do contexto da igreja, né? Ver podcast, ver uma coisa diferente e tal. Então tenho certeza que vai abençoar muita gente. E é isso aí, obrigado pelo convite, né? Primeiramente. E vamos lá. Desde o momento que vocês falaram, que o Rodrigo, né, falou primeiro, ainda a gente está gravando comigo e tal, eu já senti no coração, né, senti muito forte de estar falando um pouco antes de mim. Não é muito algo que, não vou dar tanta ênfase no que eu vivi, né, e tal, mas sim um pouco antes, que assim, até o meu nascimento, que é um milagre, assim, inexplicável. Eu tá aqui, tá falando, a gente ter vida, né. Mas com isso eu quero voltar um pouco lá do começo, como o Evangelho chegou na nossa casa, na minha casa, né? Quero voltar a falar um pouco do meu avô, né? Antes, né, a gente tinha uma vida comum, assim, não tinha nenhum contexto de igreja, isso na época dos meus avós ainda, né? Meu pai ali, minhas tias. A gente não tinha igreja, não tinha esse contexto, não tinha esse tema na nossa casa, né? Meu avô, ele tinha um problema com bebida muito grande, assim. E através de alguns jovens fazendo evangelismo, né? Na época isso era bem, assim, né? Vamos dizer, essa parte de entregar folheto e tal, assim, era bem forte. E ele pegou um folheto desses jovens, e a partir daquele momento o evangelho entrou na minha família, na minha trajetória, né? E a partir daquele momento nunca mais saiu também, né? Hoje, né, meu pai, ali, minhas tias, os sobrinhos, né, meus primos, todos eles, graças a Deus, estão dentro desse universo, dentro desse contexto que é a igreja, que é cultuar, que é servir, envolvidos também em algumas áreas. Estavam numa casa que os donos, né, eram dessa forma tradicional, então, a gente vai estar alugando para outro, nesse sentido, sabe? Não sei exatamente os detalhes, mas se vocês puderem sair, vai ser melhor pra gente. Foram convidados a se retirar. Trabalho também, mesma coisa, nesse sentido assim, sabe? Mas algo que meu pai sempre cita, né? Fala que Deus nunca deixou faltar nada pra eles, assim, nesse sentido. Então, a partir do momento que houve essa mudança, né? Então, existe uma diferença, né, num lar que há problema com bebida, um problema muito forte com bebida, há uma falta de paz, né? Sim. Então, assim, há essa virada na minha casa. Então, acontece, na minha casa, eu digo, tipo, lá atrás, né? Lá, meu pai, né, pequeno, minhas tias pequenas ali e tal. Então, há essa virada. Então, assim, agora a gente né, a gente serve ao Senhor. Então, vamos lá, Deus nunca deixou faltar nada pra eles, né? E aí, o que acontece? A vida do meu pai. Eu começo a entrar nesse assunto porque meu pai teve muitos problemas de saúde quando ele era pequeno. Ele conta, como eu citei, ele vai contar isso em mais detalhes, se tiver oportunidade. E ele passava 2 semanas no hospital, 1 semana em casa. Então, tipo, ele tem essas lembranças ali da avó
perdão, visitando ele ali e tal. Então, nesse sentido ali, ele lembra mais da infância dele, né, ali nos primeiros anos de infância, quando a criança começa a lembrar das coisas, como, né, desse contexto de hospital. Ficava ali um tempo no hospital, a alegria era quando a avó conseguia visitar ele, sabe? Enfim. E aí chegou um momento que os médicos disseram pro meu avô e pra minha avó para trazer ele para casa de volta, que não ia ter mais jeito, né? Tipo, que não, assim, não ia, não tinha o que fazer, pode levar o menino para casa lá e tal e fiquem lá com ele porque a gente podia fazer, a gente já fez. Na época a medicina não era tão assim avançada, né? Então assim, eles não tinham muita explicação pro que ele tinha, sabe? Não tinha muita explicação. Então, leve o menino para casa. Aconteceu de um dia, meu avô ainda nesse processo, né? Já eram crentes, né, já frequentavam a igreja, já tinham aceitado Jesus, que chegou um momento que a minha avó pegou meu pai e ele estava sem vida já. Ele estava sem vida. Pegou ele no colo, desesperada, né? E entregou pro meu avô do lado. Eles estavam dormindo assim. Entregou pro meu avô. Meu avô pegou meu pai no colo, assim. Ele conta esse testemunho aqui na igreja, ele já contou algumas vezes. E ele orou, só fez uma oração pro Senhor. Naquele primeiro, pensa, né? Um novo convertido ali e tal. Falar, ó, Senhor, tá aqui, né? O Senhor deu pra nós o nosso filho, mas tá aqui. Ele tá sem vida, ele não tá respirando mais. De fato, ele morreu. Então eu te entrego aqui ele, se é da vontade do Senhor recolher ele mesmo, tá aqui, foi o Senhor que deu para nós, só apenas acalma aqui minha esposa, que tá aqui, mas se não, o Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. E daí, nisso, quando o meu avô tava com meu pai no colo, ele leu um versículo, sabe? Você alcança para mim, por favor, o celular, que eu anotei o versículo, tá? E ele leu Isaías 43, 1, 2 e 3. No final posso ler aqui e tal. E quando ele terminou de ler, meu pai voltou à vida. Entendeu? Então, assim, ali já começou, já um milagre já aconteceu ali. Entende? Então, só abrindo um parênteses, né? Por que quando vocês me chamaram, eu falei, eu preciso contar disso? Porque sem isso eu não estaria aqui. Primeiro, sem aquele evangelismo daqueles jovens naquela época, o evangelho não tinha entrado na nossa casa. A gente talvez ia entrar de outra maneira, o Senhor tem como trabalhar, mas daquele momento entrou o evangelho. Quando aconteceu isso, meu pai voltou à vida, o Senhor deu a vida de novo para meu pai, é a consequência de eu estar aqui, entende? Então, tipo, sabe? E aí foi indo. E meu pai fazendo, né, os tratamentos, continuou, né, no hospital e tal. E, né, até ele fez uma cirurgia na época que ele conta, mas se fosse assim, tipo, hoje os médicos fariam aquela cirurgia que ele fez nele. Eu não sei explicar com detalhes, mas os médicos fariam. Mas se fosse naquela época, não tem como ter sido os médicos ter feito, sabe? Que é algo de muita complexidade. Como eu já citei, é algo que não tinha um diagnóstico, entende? E aí foi, Deus foi sustentando e tal. E meu pai saiu do hospital, vamos dizer assim, né? Ok, fez a cirurgia, ele saiu do hospital como com diagnóstico de que não poderia ter filhos, né? Não poderia ter. E foi acontecendo, né? Essa é uma parte da história que eu queria falar, entende? Enfim, foi acontecendo, se casou, né, com a minha mãe. E, né, para surpresa, eles, né, engravidaram, né, do primeiro filho deles, e que se perdeu, né, acabou falecendo e tal. E nisso exatamente aconteceu com o segundo e com o terceiro também. Perderam, né? E qual foi o diagnóstico do médico? O que acontecia? A pressão da minha mãe, ela subia muito quando chegava nesse momento, sabe? E era um risco tanto para ela quanto para a criança. E nesses casos a criança acabava não resistindo, sabe? E aí o diagnóstico do médico foi que, ó, a gente sente dizer para vocês, mas infelizmente vocês não podem ter filhos, porque
numa próxima vez que acontecer aqui, a chance da Lucinei, né, que é minha mãe, não sobreviver é altíssima. Então, naquele momento, beleza. Meu pai e minha mãe decidiram, então, não. Vamos, né, vamos se contentar, não vamos ter filhos e tal. Ok. Passou algum tempo, não passou muito tempo, ele se cuidando, tudo, fazendo todos os procedimentos conforme o médico tinha falado, né, tinha orientado. Recebe a notícia que minha mãe estava grávida de novo. E meu pai fala que naquele momento ele perdeu o chão. Meu pai servia aqui na época, meu pai e minha mãe, né, eles eram ativos aqui na igreja, na época do pastor Oswaldo, né? Ele falou, aquele momento foi o momento que eu perdi o chão na vida, assim. Falou, então, se realmente isso aconteceu, eu perdi a criança, como o médico falou, e perdi a esposa também, né? E uma coisa que minha mãe sempre fala, na época do pastor Oswaldo ali, a partir do momento que a igreja recebeu essa notícia, minha mãe fala que toda a igreja ficou grávida junto com ela. Faziam campanhas de oração para dar tudo certo, e visitando, e um pessoal ajudava, levava e tal. E então, assim, a igreja se uniu de uma forma que meu pai ficou em paz daí, sabe? Aquilo que ele tinha falado antes, que não, né? Perdi meu chão, ele foi se confortando. Ele entregou nas mãos do Senhor, falou, Senhor, então se o Senhor permitiu e a igreja está ali, está em oração, então o Senhor, né, cuide disso aí. Foi acontecendo, foi passando a gestação. E para surpresa, né, dos médicos na época, a pressão da minha mãe não subiu nenhuma vez, né, naqueles momentos ali, não teve nenhum pico que pudesse acontecer como aconteceu das vezes passadas. Eu nasci, né, tipo, não teve nenhum problema, sabe? E, então, assim, essa parte é bem forte, assim. Então, a igreja se alegrou como um todo, assim, né, naquele momento e tal, né? Algo que aconteceu também na época até o pastor Oswaldo, né? Meu pai fala dessas cenas aí, que quando a primeira vez que eles foram visitar a gente lá no hospital, lá o pastor Oswaldo me pegou no colo assim e saiu. Meu pai falou, o que o pastor vai fazer com essa criança, né? Vai levar a criança daqui e tal. E meu pai olhando de longe assim, e o pastor conversando comigo assim, sabe? Falou, até hoje eu não sei o que quis trocar ideia lá, mas menino recém-nascido, o pastor saiu, ficou um tempo ali conversando comigo ali e tal, né? Creio que tava, né? Enfim, né? A gente não sabe de fato o que era, mas a gente é muito grato até por essa época da Igreja Batista. Então significa muito para nós, assim, para a vida, para minha casa, assim, né? Eu, meu pai e minha mãe, entende? Então é isso, cara. Tipo, é isso que eu queria falar, assim, tipo, vamos dizer assim, o que Deus tocou no meu coração era para estar falando muito sobre isso, cara, porque era algo impossível, né? Tipo, a pessoa chegou a perder a vida e o Senhor dá a vida de volta. Não poderia ter filhos e eu tô aqui, cara. Então, tipo, o agir de Deus na minha vida nessa parte foi algo muito, muito grande, assim, sabe? Muito forte. Que testemunho. Não pode chorar hoje, hein, Rodrigo? É um pouco difícil, né? Porque a gente é mais ou menos dessa época, dessa trajetória, então eu tenho poucas recordações, né? Porque eu ainda era novo. Quantos anos tem? Eu tenho 23. Eu devia ter ali meus 14, 15 anos. Então, eu lembro vagamente de alguma coisa, porque também eu estava no começo da minha caminhada cristã, quando a igreja era ali embaixo com o pastor Oswaldo. Mas eu tenho certeza que quando o pastor Oswaldo pegou você no colo e levou você para aquele canto, ainda recém-nascido, ele estava profetizando algumas bênçãos. Tenho certeza disso. E acredito que essas bênçãos elas vêm se cumprindo. Primeiro porque Não dá pra olhar pro Rodrigo, cara. não é por nós, entendeu, que nós vivemos por Cristo. E entender que Deus deu vida pro teu pai para ele gerar uma vida, e essa vida é você. Amém. Amém. E é uma vida que traz tanta alegria pra gente aqui dentro. Amém, cara. Isso é massa, cara. Deus é tremendo. Sim, cara.
São quantos anos, né? Deus já começou a agir lá atrás. Lá atrás E a gente... e aí, tipo, né, foi acontecendo. Eu, né, desde pequeno aqui na igreja também. E a primeira, né, falando um pouco de mim ali, né, hoje a gente ministra aqui serve aqui no grupo de louvor, aqui junto com o pessoal. A primeira coisa que eu me encantei na minha vida mesmo foi bateria, né. Daí depois Menino eu fui entender, barulhento, cara. Pegava as panelas, acabava com os fundos de pote da mãe e tal. E depois eu fui buscar entender de fato o que é o louvor, o que é a ministração, né. Então daí eu comecei a entender melhor assim, por que também Deus permitiu que a gente estivesse aqui. A gente é só um instrumento, né? Graças a Deus a gente pôde já ministrar em vários lugares, né? No momento ainda quando eu comecei, né? Eu era pequeno ali e tal. E assim que eu pude, né, insistir ali com a mãe e com o pai, quero fazer aula de bateria, quero aprender a tocar bateria, quero tocar bateria. Era a coisa que eu mais, né? Eu falo, tem as crianças ali, piá, né? Que gosta de bola, que já desde pequeno já tem habilidade com bola ali, já não, quero ser jogador de futebol, né? Ou, enfim, outras coisas e tal, e se encanta por alguma coisa na infância, pra mim foi a bateria. Então, foi algo que é do sangue mesmo, sabe? Eu queria fazer aula, então comecei ali, né? Comecei com 6 anos, né, fazer aula ali e tal, estudar, se dedicar, aquilo pra mim era, sabe, era algo rígido. Comecei a estudar de fato e Deus, né, permitiu ali eu tocar em alguns lugares, né, quando eu tinha ali por volta de uns 9, 10 anos de idade, eu toquei numa banda ali com o pessoal que a gente andou bastante, né, graças a Deus nos deu a oportunidade de conhecer vários lugares, já com essa idade ali, né, a gente tocava aqui pela região, a gente viajou né, para alguns lugares também, e então, tipo, voltando para isso, a gente é só um instrumento, né? Talvez tantas pessoas que, assim como vocês aqui, fazem esse trabalho e Deus coloca no coração de vocês para fazer esse trabalho aqui, vocês são instrumentos. Quantas pessoas talvez podem olhar o meu testemunho ou o testemunho de outras pessoas que já falaram, que vão falar aqui, e que aquela pessoa pode falar, nossa, mas esse Deus aí é uns negócios meio, né? Eu vou atrás de saber o que é isso aí, o que é esse Deus. Esse Deus é cabreiro, né? Um negócio impossível, é algo impossível, tipo, como? A gente é instrumento, né? Então nessa trajetória minha ali, eu vejo que a gente é instrumento. Talvez em algum momento, em algum lugar que a gente tocou, que a gente ministrou, alguma pessoa foi tocada e talvez ficou com aquela semente no coração e hoje, pô, eu vou voltar naquela igreja, eu vou ir numa igreja, vou ver esse Deus que eles estão cantando, que eles estão tocando aí e vou lá. Então, talvez aquela pessoa levou o evangelho para casa dela, assim como aconteceu comigo lá no começo, ela levou o evangelho para casa dela. Talvez ela mudou a história da família dela, assim como o meu avô mudou a história da nossa geração, entendeu? Então, assim, eu vejo que nada é em vão, né? Do que, tipo, vamos lá hoje no culto, vamos fazer hoje, vamos tocar, vamos cantar na minha parte, ou vamos falar, vamos gravar mais um podcast. Mas não, cara. Existe um propósito para todas as coisas, existe um porquê em cada uma das coisas, né? Então é isso. Então desde pequeno, cara, assim, não posso, né? Não tenho testemunho de dizer que eu saí da igreja, que eu me desviei e, tipo, fiquei um tempo lá fora. Graças a Deus, a gente desde pequeno tá aqui, tá envolvido e eu entendo que minha vida é um instrumento e a gente tá aí, tá desde sempre aí nessa caminhada aí. Então, a gente fica com a curiosidade, né? O que será que o pastor falou pra ele, né, cara? Vamos marcar um podcast com o cara, pastor Oswaldo, vamos chegar nesse ponto com ele. Vocês me chamam daí pra eu assistir. Eu quero saber também. Com certeza, a vida do Toninho já desde lá atrás, né? Acho que, cara, tua trajetória é incrível, cara. A gente que agradece aí pela participação, né? E conhecer a tua história aí. Que você é uma parte muito importante para a igreja, né? Então, assim como todo mundo, né? Acho que todo mundo tem o seu papel, né? E você também é um cara especial dentro da igreja. E Deus por isso. E é um instrumento muito importante, né? A gente tá aí e a gente sabe, né? Como é importante a tua vida, cara. Agradecemos muito por isso, por
pelo quanto Deus vem agindo na tua vida. E vai agir ainda, nós temos certeza que as suas promessas só estão no início. Né? Amém. Então, não tem muitas palavras, né? Os podcasts aqui são difíceis da gente concluir, porque, cara, é um melhor que o outro. Né? Quando a gente pensou no projeto lá atrás, a gente não sabia nem a grandeza. Na verdade, né? Deus, né, pensou no projeto. A gente não tinha nem ideia da grandeza que ia ser isso aqui, cara. De quantos testemunhos, de quanto Deus age no nosso meio, e a gente não tem ideia. Eu só tenho a agradecer também todo mundo, a equipe aí que está fazendo parte. Só agradecer a Deus, gente. Você que está aí, qualquer problema que você tenha, entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus, que Deus tem o melhor para você. É um problema de doença, assim como teu pai teve. Cara, entregue nas mãos de Deus. Aqui a gente acompanha os testemunhos e vê que Deus age em todos os problemas. Não existe um problema que você vai ter que... Esse aqui é impossível, mas o Deus que a gente serve, Ele é o Deus do impossível. Então, aos nossos olhos, é impossível, mas para Deus nada é impossível. É isso. Isso aí. Pô, André falou bem hoje, cara. Você viu? Deixa eu ler o versículo que você escolheu, você separou. Esse versículo. Primeiro Isaías, né? Primeiro, eu quero Lê você, Isaías, pra nós, Isaías mesmo. Que foi o versículo que faz parte do testemunho, né? Pastor Tiago não vai gostar. Essa Bíblia no celular, filho. Eita! Gente, então tá, eu vou explicar o porquê que eu tô sem a minha Bíblia aqui. Eu tava participando de um retiro de jovens e adolescentes. E lá nesse retiro, um jovenzinho, um adolescente, eu não sei se ele é jovem ou adolescente, eu não sei a idade dele. O Nicolas, né? Ele olhou minha Bíblia e ele falou: nossa, tio, tua Bíblia é muito linda, não sei o que, aonde que você comprou? Eu falei: eu não comprei, eu ganhei. E eu tinha ganhado da minha esposa a Bíblia. Eu ganhei essa Bíblia, cara. Não sei o quê. Onde que é? Quanto que custa? Eu falei: não sei o valor porque foi um presente. Mas você quer ela de presente pra você? Eu falei assim: eu quero, tio, não sei o que. Eu vou te dar, mas eu quero que você leia. Só que eu já dei uma Bíblia pro André. E eu dei uma Bíblia pra ele. Agora eu fiquei só com uma Bíblia em ordem cronológica, que daí eu ela é mais pra estudo mesmo. Então agora eu preciso comprar uma Bíblia. Ou se alguém quiser doar, eu tô aceitando doações. Mas por hoje, né? Vamos, Mas por hoje, pastor. Hoje eu dou no celular, perdão, tá? Porque eu acho que o teu baterista não tem Bíblia e o André também acho que não deve ter perdido aqui. Sabe que você ganhou? Tá com a minha esposa. Aí vai ficar ruim. Eu acabei não trouxe, né? Pode ler lá então, a gente? Então, esse é o versículo que o meu avô leu, né? Naquele momento que eles estavam passando ali, meu pai sem vida nos braços dele. Isaías 43, lendo aqui na versão NTLH. O título da mensagem diz: o Senhor promete salvar o seu povo. Versículo 1 diz: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus, quem o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu, o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, seu Salvador, dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Amém. Esse é o versículo. Amém. Amém. Como que é o nome do seu avô? O avô é Iluir, ele é falecido já. Ele deixou um legado, né? Deixou um legado, um exemplo para nós, assim, da família, algo que é surreal, assim. Assim, eu nunca conheci, exatamente, assim, hoje, né, a gente conhece muita gente, assim, mas assim, de exemplo que eu levo para, né, na minha casa, né, até nas nossas famílias, falar com meus primos, é o maior exemplo que a gente tem de cristão na nossa vida, assim, de exemplo, de estar ali, uma calmaria, assim, no falar, no fazer as coisas, tudo ele transmitiu uma paz gigante. E sempre incentivando: vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam orar. Vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam orar. Vocês têm que estar na igreja.
Então, assim, Verdadeiro amigo de Jesus. verdadeiro amigo de Jesus. Exatamente. É o que falta para muitos de nós Exatamente. Então, assim, hoje. Sermos verdadeiros amigos de Cristo. iluir, o nome do meu avô. E daí, cara, você vê como que Deus faz as coisas como Ele quer. Ele usou um jovem para entregar um folheto e deixar uma mensagem ali, talvez, tipo, ó, Jesus é isso que tá na Bíblia. Não sabemos o que o jovem conversou com teu avô. Exato. E daí teu avô, o Espírito Santo despertou uma curiosidade no coração do teu avô e teu avô falou, não, é isso que eu preciso. É isso que vai mudar minha vida, minha casa. Mas isso Também. tudo aconteceu porque Deus já tinha escolhido o seu avô Exatamente. muito antes. Exatamente. Daí vai pro outro, né? Pro E outro daí- versículo também. Quando passou pelos momentos de tempestade ali, de uma perca, Deus vai lá e fala, não, eu sou contigo, eu sou fiel na tua vida. Exatamente. Só entrega na minha mão, como você fez, que eu tô cuidando. Né? Espetacular. Que aí já entra também, posso emendar Claro. no segundo aqui? Pode? Que já, aí Esse já... já é o versículo que o Antônio escolheu aí para no início, né, do podcast. A gente sempre pergunta aos convidados um versículo que a pessoa lê, né, quando tá passando por algo, ou um versículo que mais gosta, enfim, e ele escolheu ali o que ele vai ler pra gente. Então, esse versículo fica em Salmos 139, número 16. Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Então, isso tudo reflete um pouco daquilo que a gente falou aqui, né? Que desde lá do começo, Deus já tinha uma história escrita, né? E pela misericórdia dele, a gente não tem poder de controlar nada disso. Pela misericórdia dele, Deus permitiu que a gente vivesse para fazer aquilo que eu já comentei, a gente ser instrumento. Então, assim, às vezes para você que está ouvindo, você acha que, beleza, né? Sou mais um, minha vida é mais uma no meio ali do monte de galera. Então, ou às vezes você está achando, você às vezes está com muitos problemas, como o André citou, e você está achando que não tem solução, e às vezes você até perde o teu interesse de viver, de fazer as coisas. Fica com esse versículo aí na tua mente, guarda isso no teu coração, que o Senhor escreveu cada um dos seus dias, cada um deles já está escrito. Então ele tem um plano para a vida de cada um de nós. Somos prova disso. Só se resta você não deixar isso acontecer, porque ele é soberano, ele controla, ele é dono de todas as coisas, mas se permita viver uma vida com o Senhor, que ele vai direcionar esses caminhos, né, que ele já determinou, os dias que ele já escreveu, ele vai te direcionar através do Espírito Santo na tua vida. Só basta você se permitir, né, abrir a porta do teu coração para ele entrar e guiar a tua vida. É isso aí. Amém? Amém? Amém. Quer comentar mais alguma coisa, André? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo. Eu preciso comentar algumas coisas ainda, né? Que eu acho que eu deveria ser comentarista. Né, Lucas? Em todos os podcasts eu quero comentar, ó. Mas acho que é algo relevante dessa vez, tá? Gente, se vocês precisam de um professor, né, Antônio? Opa, verdade. Professor de violão, professor de bateria. Eu sei que você tá com um projeto aí de montar um estúdio na tua casa, dar um passo mais pra frente, fazer umas videoaulas gravadas aí. É isso aí. Então a gente tá aí ainda esse ano, né? Se Ainda Deus esse ano quiser, tá vai- tudo caminhando. Aham. Mas se você quiser fazer aula de violão, que é algo um pouco mais simples, né? Bateria também se Isso. consegue. Bateria a gente consegue fazer. A gente tem aqui, né, eu conversei até com o pastor Tiago, para a gente poder estar usando alguns horários livres aqui do espaço da igreja. Então, são horários mais limitados, mas sim, a gente consegue ajudar essa pessoa aí que está com esse interesse de aprender bateria também. Então, sim, né, agradeço aí pela menção disso aí, né, desse projeto que a gente tem, eu com a minha esposa, que
né? Tem que comentar também em todos os projetos, em tudo, desde que a gente começou, tudo, não só nisso, mas tem me ajudado em tudo. É, de fato, uma bênção gigante, né, que Deus derramou na minha vida aí. Então, nisso, ela tá me ajudando também, conversa com a gente aí. Não, mas é isso aí, tem né, se alguém tiver interesse aí em todas essas aulas, a gente consegue tá ajudando essas pessoas ali. E canto, né, você comentou. Eu não canto, mas tem pessoas que estão entrando no projeto que vão ajudar a gente nessas partes, sabe? Então, a gente vai dividir aí e vai passar, né, algumas aulas para essas pessoas que estão entrando, né? Que legal. Então, é isso aí. Logo você vai ter uma escola de música, irmão. Se Deus quiser, amém. Também para isso. Isso. Deus foi colocando isso também, né, no nosso coração e tal. Muita gente que gosta, e eu me via nas pessoas, né, nas crianças. Eu dou aula para algumas crianças também. E, aliás, um aluno meu da Igreja Assembleia, aqui pertinho da gente aí, já começou comigo do zero e já toca hoje nos cultos ali da igreja, algo bem interessante. E glória a Deus por isso, né? É um trabalho, né? É o nosso trabalho. Hoje eu trabalho, né, na empresa durante o dia normal e eu faço isso durante a noite, nos sábados também. Mas isso é um trabalho, mas é gratificante, né? Ver isso e glorificar a Deus com isso também, porque a pessoa vai estar ali, assim como eu fui atrás de alguém para me ensinar na época os meus pais, né? Eu era muito pequeno. Mas pessoas vêm atrás da gente também. Então eu me vejo nisso e fico muito feliz em poder proporcionar isso para as pessoas, sabe? Então, assim, além do trabalho, é gratificante nesse sentido também. Então, é isso aí. Obrigado por mencionar isso aí. Só que eu vou falar para vocês, esse aí é um casal empreendedor, tá? Não é apenas aulas de música, aulas de violão. Eles também, se vocês têm alguma festa, algum casamento, algum evento especial, a esposa do Toninho faz os doces, gente. Doces gourmet. Eu não experimentei, mas o Antônio falou que na próxima vez ele... Com certeza, já vamos separar, trazer, se quiser colocar aí nos podcasts aí, ó. Entendeu? Ela patrocínio, faz... Patrocínio. Olha só. Patrocínio. Como que é o nome da empresa? É M Brigadeiria Gourmet. Tá se vocês quiserem, não sei, pra deixar algum link no Instagram, Não, também, gente, vai ficar fácil. Link. A gente tem projetos nesse sentido. Tem projetos. E obrigado por vocês terem, né, falado disso também, o nosso trabalho e os projetos que a gente tem iniciado, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado muita gente nisso também. E é isso aí. É isso aí. Foi benção. Boa. Isso aí. Boa. Finaliza. Vamos finalizar já? Então é isso aí, galera. Tivemos hoje aqui com o Antônio. Toninho. Famoso Toninho. Vulgo Toninho, né? Beleza, galera? Então, até o próximo podcast. Valeu, gente. Valeu. Isso aí, tamo aí, vamos Participar do podcast, participar do podcast conosco aí. Desculpa, tô nervoso. Essa parte pode cortar. É, quando pedem pra cortar, é que eu uso. Então já era. Então é isso aí. Então se ficar essa parte aí, vamos aí, tamo aí pra conversa. Meu Deus! Meu Deus! Aquele dia Meu que eu falei, Deus, imagina isso daí sair na live, daí sim, piada. Daí sim, piada. Meu Deus! Já vai sair meme já. Cara, pensou. Tá mesmo? Tá. Tá upando. Ainda bem que não é eu que tô aí nessa cama. Hã? Você é a testa? Deixa eu acender a luz de trás. Nossa, mas daí... é verdade. Que daí ele daí diminui, diminuiu Aí, o foco. ó. Toninho. Som. Teste. Não é assim. Oi. Fala, eu sou o Toninho. Fala aí, galera. Se apresenta então, antes de começar. Se apresenta pra gente saber o que você vai falar de você. Se apresentar normal, Se assim? apresentar. Oi, eu sou... Não. Olá, como é que se fala? Olá, tudo bem? Não vai falar tudo bem, né? Como que você fez, como que você faz uma entrevista de emprego?
É basicamente isso. Só que você não vai falar... Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Falar assim. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Antônio, mais conhecido como Toninho aí. E tenho 23 anos, sou casado. E sirvo aí na igreja junto com o pessoal aí. Não, isso aí, essa parte não precisa, né? Só pra. Isso aí é só pra. Isso aí é só um ensaio. Tá. Cara, mas vai ser involuntário. Eu acabei de ver aqui, cara, o que vai começar a acontecer. Eu vou começar a olhar pra vocês, cara. Não tem Não problema. tem problema, né? Não tem problema. Porque eu vi aqui, ó, foi um. Tipo, vai acontecer. Tô vendo aqui que você começou a falar, eu já comecei a olhar pra você. Tipo, É que assim entendeu? não tem problema. Fala, corta pra mim. Corta pra mim, pessoal. Corta pra mim aqui. Não precisa Vem aqui. se prender ao celular, não. Esquece. Beleza? Então, beleza. 139,16. Lê. Salmo 139, 16. Que tem a ver Piá. com o que eu ia falar, né, velho? Sério, Pia. Tô mal no estômago, cara. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ah, não, Tony. Eu que vou chorar, mano. Verdade, Pia. Esse aqui pegou. Tô louco, mano. Vai tomar banho. Pegou. Mas eu não decorei o versículo se eu for usar Você ele. não vai usar ele. Nossa, mano. Pegou Que mesmo. isso, cara? Sério, O né? Rodrigo chorando hoje não. Sério mesmo, cara? Isso aí é. Ô, louco, velho. Pegou mesmo, Pia. Verdade mesmo, Isso aí, mano? cara. Isso aí. É Deus já começando a trabalhar já. Bora. Amém, mano. Pode orar aí, André, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos, né, novamente para esse podcast, que venha ser algo para edificar somente o Seu nome, Pai. Que através das nossas palavras, Senhor, muitas pessoas sejam alcançadas, Pai. Que através da vida do Toninho, do testemunho que ele vai contar, Senhor, outras pessoas sejam alcançadas, possam se achegar a Ti, Pai. Que este projeto continue sendo bênção, Pai. Que as pessoas tenham o desejo do seu coração, Pai, e que sirva somente para engrandecer o Seu nome, Pai. Que sejamos instrumentos, Senhor, do Senhor. Amém. 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 Eu que começo dessa vez? Pode Porra, ser. mano. Tá tomando seu nariz, Toninho. Oh, Não vem cara. mais. Cara, só eu que choro nos negócios. Vem mais. Só eu sou o chorão do negócio. Tá? Tô, Pia. Pior que não tô, velho. É a Mas palavra que- mesmo, né, cara? É a palavra, Pô, o poder você da tá palavra, maluco, né, cara? Você tá maluco, velho? Tá. Caraca. Na verdade, tudo podcast ele fala, "Ô, você vai chorar. Não sei o quê." Aí, acontece Não, aí, mas eu ó. não vou chorar. Eu vou me Dá, Pia, é conter. tenso, mano. Cara, sério. Tem testemunho aqui? Deus começa a falar, Pia. Deus começa a Amém, agir mano, aqui. amém.